porque ela me leva para outra história. Casão, é uma honra estar aqui. Eu sou corintiana de nascença, vi você jogar e você participou de um movimento muito importante que foi a democracia, junto com o Washington Oliveto, com o Adilson Monteiro Alves, com o Casão, com o Vladimir, Zé Maria, Zenon, enfim, Joker Fúrio, não podemos deixar ele de fora. E dentro e fora de campo, né? Vocês fizeram uma revolução realmente, né? Foram para as diretas, enfim, não deu tudo certo, né? Hoje, eu vou falar do Corinthians, na situação que nós estamos hoje. Vamos mudar um pouco do teatro pro palco do teatro pro campo. Como é que você vê a política e todo o contexto com a torcida organizada, a que não é organizada, o elenco, a comissão técnica e toda a política tem um viés da organizada junto com os torcedores da democracia corintiana, ou isso não tem mais? E outra pergunta, rapidinho. O futebol brasileiro, ele, como você, sempre foi verdadeiro, o nosso foi. Hoje, ele está virando um palco de teatro com vários atores? Não é mais, né? Primeira parte. A democracia corintiana ela é ligada ao Corinthians e vai ser ligada eternamente. Mas ela teve começo, meio e fim. Porque um movimento revolucionário, seja ele qualquer segmento da sociedade, ele é feito por pessoas que se encaixam naquele momento, naquele período, um período que era ditadura militar, um período que tinha acabado de ter o atentado do centro, 1º de maio de 81, um período que muita gente que talvez não se aprofunde tanto, acha que os anos 80 estava tudo mais tranquilo, estava caminhando naturalmente para a democratização. Não é verdade. Isso não é verdade. 82 foi um ano pesadíssimo para todo mundo, principalmente para mim, que eu era o mais jovem deles. Era um rebelde, né? Era um rebelde. Eu tinha 18 anos, os caras tinham tudo 27, 28, e os generais ligavam toda hora lá, para com esse papo de democracia corintiana. Não pode pôr democracia corintiana na cabeça. Não pode escrever dia 15 votos na cabeça. A gente bancando, votando, bancando. E eles começaram a agir para tentar desqualificar, desmoralizar. Começou com jornalistas que eram de direita, então o Magrão era um bêbado, sabe? O Vladimir era um negro incapaz, o Casagrande era um maconheiro e assim ia. Só que eu era o mais fraco de todos, então eu sofri perseguição da polícia de um ano todo. Então não foi uma coisa simples, mas foi ali que encaixou. Não existe na cabeça de ninguém, e nem quem tenta falar isso ou organizar, não vai conseguir. Não existe uma nova democracia corintiana. Pode existir um outro tipo de movimento, encaixado com as pessoas que estão lá naquele momento. Mas o Corinthians, ou as organizações, ou até jornalistas que eram da época da democracia corintiana, ele tem que se largar a democracia corintiana, porque ela teve um fim da vida. O Corinthians tem uma dívida de quase 3 bi, roubaram o Corinthians. Os últimos presidentes roubaram o Corinthians de todas as formas. Isso me revolta, porque eu sou corintiano do Parque São Jorge. Eu sou corintiano dos 23 anos. Sabe? Eu nasci em 63. O Corinthians foi campeão em 77. Então eu não sou aquele corintiano que via meu pai chorar em 74. Não. Enfim, eu sou daquele corintiano. Então aquele corintiano lá de trás, ele é apaixonado pelo pacote. Clube, história, tudo mais. Hoje os torcedores são apaixonados por resultado, por título. Então é um outro tipo de paixão. Essa torcida nova do Corinthians, eu não estou falando que aquela é melhor, essa é ou pior. Estou falando que essa torcida do Corinthians atual, ela é acostumada a títulos. Eles viram o Corinthians ser campeão do mundo. Eles nasceram, o Corinthians já tinha ganho em 77, 79, 82, 83, 90. 94. Quando eu nasci, não tinha título. Meu pai, por exemplo, que já faleceu, ele nasceu em 34. Cara, ele ficou uns 23 anos. Meu pai. Inclusive ele viu no quarto centenário de 54 o último título de 77. Então é outro tipo de paixão, é outro tipo de amor, é outro tipo de relação. Lá atrás a torcida crescia e se apaixonava pelo clube e não precisava do título. Queria, mas não ganhava, no outro dia estava lá com outro. Esses aí cobram 2 derrotas. Então são coisas diferentes. Não dá para imaginar momentos. Nós somos muito mundo. Em relação aos jogadores, são atores. A grande maioria. Você vê um jogo de futebol, é nojento
quanto eles caem, quando põe a mão no rosto, aí passa o replay, a mão do adversário foi no peito, o cara põe a mão no rosto, rola, dá soco no chão, sabe? Morreu, né? Todo mundo morre, então. Todos eles que caem dão soco no chão. Porra, a dor hoje mudou. A dor dos anos 80, dos anos 90, no futebol, ela era menor do que as dores que os caras sentiam hoje. Então, atuação.